Se você entender isso que nós vamos ministrar hoje, se você compreender, você tem duas formas de entrar na igreja. Uma, sendo apenas ouvintes, como o Tiago diz, ou como praticantes. O ouvinte, ele ouve, mas não pratica. E a Bíblia fala assim: não sejais apenas ouvintes da palavra. Eu sempre aconselho casais, sempre aconselho famílias, pessoas. E quando eu vou chegar para aconselhar, eu falo: querido, a minha função aqui enquanto pastor é trazer para você o remédio. Então você está com um problema, uma dor, uma coisa que está te afligindo, eu chego para você, abro as escrituras e falo: está aqui o remédio, eu coloco o remédio na sua mão, mas eu não posso enfiá-lo na sua boca, não posso fazer você tomar o remédio. E muitas pessoas não entendem isso. Quantas vezes já aconteceu comigo e acontece com todos os pastores? A gente vai e aconselha, e ele fala: o pastor teve aqui, aí ele ouviu o conselho, mas não seguiu nada do que você falou, não tomou o remédio, aí entrou numa crise e fala assim: eu vou sair daquela igreja, porque afinal de contas o pastor não fez nada por mim, eu entreguei o remédio, ele que não tomou o remédio. Se você tiver com dor de cabeça e ficar com 2 Neosaldina na mão, e ficar olhando para a Neosaldina, ela não vai resolver a sua dor de cabeça, você tem que tomar a Neosaldina. A mesma coisa com as escrituras. Você tem um problema, se você não tomar para si, praticar aquilo que a escritura ensina, a dor continua. Então nós precisamos entender aqui, esse é um tema muito oportuno. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: não abrir uma cortina aqui, isso aqui é um teatro. Eu não sou um ator, um artista. Eu não vou falar coisas a meu respeito. Eu não vou falar coisas para você que eu penso que seja bom. Até porque o que eu penso que seja bom, pode não ser bom para você. Pode ser bom para mim. Mas o que as escrituras dizem, pensam a nosso respeito, é isso que deve dar direção à nossa vida. Isso que deve nos conduzir. Ela é o nosso livro de regra, fé e prática. Então é um tema que certamente, hoje eu quero tirar desse assunto aqui, e esse assunto tem sido uma das maiores causas de enfermidade na vida dos homens. A maior causa de uma enfermidade de um homem, em muitos casos, é a falta de perdão. Não perdoa outros, não sabe pedir perdão, e não perdoa a si mesmo. E essa palavrinha simples, perdão, pequena, tem levado pessoas a naufragar, não só na vida espiritual, como na vida emocional e física, porque a pessoa que não perdoa, ela adoece fisicamente. Falta de perdão leva a óbito, óbito mesmo, não é óbito espiritual, é óbito. Tem pessoas que levam traumas e mágoas há anos, décadas, e isso causa doença na pessoa, física, ela entra em depressão, até ela morrer. Então nós estamos falando de algo extremamente oportuno, um tema extremamente necessário, extremamente atual, e que não tem nenhum de nós que está fora desse tema, perdão. C.S. Lewis, quando ele escreve o livro dele, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: olha, falar de perdão é muito mais fácil do que perdoar. E nós possivelmente já tivemos experiências assim. Vemos as pessoas e falamos assim: mas você precisa perdoar. Até que uma hora a ofensa bate à nossa porta e nós precisamos perdoar. E aí nós começamos a entender a diferença, o oceano de distância que há entre falar sobre perdão e perdoar. Um homem certa vez falou algo, disse uma coisa interessante. Ele disse o seguinte: olha, eu amo a humanidade, só não tolero os homens. Muitos cristãos vivem assim. Eu amo a igreja, só não tolero o meu irmão. Eu amo a igreja, mas com aquele ali, pastor, não dá para eu me relacionar. Não tem condição.
Nós estamos vivendo nessa ótica. A falta de perdão está adoecendo a alma, esmaga as emoções, faz de você escravo das circunstâncias. A falta de perdão faz você escravo dos sentimentos, vai matando aos poucos, vai minando sua alegria, vai minando sua fé, vai minando sua vida com Deus. A falta de perdão. E o contexto que nós vamos ler aqui do texto é o culto. Observa aí comigo versículos 23 e 24 de Mateus 5. Olha aí. Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor, nós vamos tratar nessa noite de um tema muito importante. É impossível, Senhor, sermos cristãos sem praticar o perdão. Impossível. Não existe em nenhum canto das Escrituras, em nenhuma parte das Escrituras, nenhum indício de um cristão que esteja isento dessa responsabilidade. Todos nós, porque para ser cristão, nós precisamos primeiro ser perdoados pelo Senhor. Então nos ajuda nessa noite, que haja humildade nos nossos corações, luz na nossa mente, fogo no nosso coração, para entendermos essa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui. O contexto que Jesus está ministrando aqui, o pano de fundo aqui, é um culto, é o templo judaico, o culto judaico. Era aquela ideia do judeu, do israelita, pegar um novilho cevado, pegar as ofertas de cereais, ir até o templo e ofertar ao Senhor, prestar um culto a Deus. Era aquela ideia de que chegava-se ao templo, o sacerdote recebia a oferta, e o membro de Israel, o povo de Israel chegava para que o sumo sacerdote, o sacerdote oferecesse a Deus a oferta pelo pecado dele. Então o pano de fundo aqui é um culto. É aquilo que a gente vai oferecer a Deus. E pensando nessa ótica, você tem que entender primeiro, qual é o propósito do culto? Para que serve o culto? A igreja no Brasil mudou a ideia do culto. O movimento carismático neopentecostal mudou a ideia do culto na igreja. Como assim, pastor? Eles tiraram Cristo do centro do culto e colocaram o homem no centro do culto. Como assim, pastor? É daí que surgem as músicas iguais essas. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Eu vou ser abençoado, você vai ser abençoado, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. A ideia do culto agora é que o homem saia bem do culto, que o homem saia satisfeito do culto. A ideia do culto agora é que o homem saia de lá com o seu ego alimentado, pisando na cabeça de serpentes e escorpiões. A ideia é essa, que o homem vença todas as coisas, passe as barreiras, ultrapasse as muralhas, você vai vencer, a vitória vai chegar, a prosperidade vai chegar. A ideia do culto agora é essa. Então, o conceito de culto, primeiro, qual que é o propósito do culto? O que a gente vem fazer aqui? Você sai de sua casa, toma seu banho, grita para a esposa, minha filha andou logo, nós vamos chegar atrasado, o pastor cobrou domingo, chega cedo. Aí você chega no culto. Qual que é a expectativa que você tem? Você vem para cá com qual expectativa? Qual o propósito? Não, pastor, eu vim adorar a Deus. Então você veio trazer algo. Você veio ofertar algo. Oferecer algo a Deus. A ideia do culto, a reunião, a igreja reúne o corpo de Cristo na terra, igreja. O que ela faz? Ela reúne para prestar a Deus um culto. Tudo que a igreja tem que fazer,
tem que falar de Jesus, tem que apontar para Jesus, tem que glorificar Jesus. Se não fosse, não é culto. Pode ser qualquer outra coisa. E essa parafernália que a igreja brasileira está fazendo, está chamando de culto. Onde ele faz o seguinte: pega o homem e vamos cantar uma música que toca no coração do homem. Mas o louvor não foi feito para o homem. O louvor não foi feito para tocar o coração do homem. O louvor foi feito para tocar o coração de Deus. O louvor foi feito para adorar a Deus. Não existe nenhuma parte da Bíblia, nenhum salmista, em nenhum ponto de salmo nenhum, falando para se cantar alguma coisa para o homem. Não tem isso na Bíblia. Cantar uma música que diz a respeito do homem. Agora o pessoal ultrapassou o limite. É Deus cantando para nós. Não é assim? Deus cantando. Meu filho, eu não sei o quê. Oh, meu filho, você é tão assim, meu filho, bebezinho do papai. Não é assim o culto. Não é assim a igreja. A ideia de culto é a igreja se reunir e trazer a oferta para Deus, oferecer para Deus a oferta. Essa é a ideia do culto. E a ideia do culto aqui era isso: o homem pegava o novilho cevado, que ele vinha cevando de tempo, e chegava até o templo e oferecia a Deus como oferta o culto dele. Então a ideia de culto, primeiro, o que significa culto? Homenagem, conjunto de atitudes e ritos que se oferece a uma divindade. Ou seja, as ações dos homens sendo oferecidas a uma divindade, a Deus. Isso é culto. Tradução do dicionário mesmo, português. Então, o primeiro conceito que você tem que entender aqui: nós estamos num culto. E o culto, você vem para oferecer algo para Deus. Ok, pastor. Você já passou pela experiência de chegar com muita boa vontade e querer dar algo para uma pessoa e falar assim: não, não quero isso? Você já passou por essa experiência? Não é ruim? Você fala assim: nossa, eu cheio de boa intenção, e ele disse não para mim. Você fica magoado. Você já passou pela experiência de você precisar de você está com um documento importante, você precisa levar um documento importante, e muita coisa da sua vida depende desse documento, e você chega para lá, aí fala assim: não, seu documento é falso, a gente não aceita isso aqui não. Já passou talvez por essa experiência? Que frustração que é. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero dizer que 90% da igreja hoje está fazendo isso com Deus. Como assim, pastor? Está oferecendo algo que Deus não quer receber, e não vai receber, e não recebe. Ele não precisa receber, irmão, mas a igreja acredita que está fazendo. Por quê, pastor? Por causa do princípio básico do perdão. O texto aqui vai ser muito claro. Olha para o texto, versículo 23. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, se você chegar diante de Deus para o culto, para oferecer sua oferta, e ali você lembrar, no seu coração, na sua mente, na sua consciência, que tem algum irmão com alguma coisa contra você, não canta, não ora, não entrega seu envelope, por mais cheio que ele esteja, Deus não vai aceitar. Essa é a ideia aqui. Jesus está falando: olha, presta atenção aqui. Se você chegar diante de mim, como igreja, para oferecer um culto a mim, e você se lembrar que você não perdoou o seu irmão, que você não pediu perdão para o seu irmão, deixa aí. Não oferece. Eu não quero esse bezerro. Eu não quero esse animal coxo. Por que Jesus está falando isso? Irmão, presta atenção. Você ouve isso nas igrejas? Alguns pastores vão citar todos os exemplos, menos do envelope, né? Você não ouve isso. Mas isso aqui é muito sério. Você precisa entender isso aqui. A seriedade que é esse texto. Por que as pessoas estão doentes? Por que elas estão enfermas? Por que a maioria dos cultos Deus não está recebendo? Você precisa entender essa verdade aqui. Presta atenção. Por que Jesus está falando? Deixa. Primeiro, porque o perdão é a porta de entrada da igreja de Deus.
Você só pode fazer parte da igreja se você for perdoado por Deus. Primeira coisa. A primeira coisa é Cristo perdoar o seu pecado. Então a porta de entrada para a igreja é o perdão. Você só pode ser crente se você foi perdoado por Jesus. Se você foi perdoado por Deus. Essa é a primeira coisa. Mas para você entender o perdão aqui, quero começar a entender com você o perdão. A gente tem que olhar para aquela passagem, Mateus capítulo 18, a parábola do credor incompassivo. Entenda aí um pouco o perdão. Mateus capítulo 18, 23 a 35. Olha aí o que está dizendo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo se lançou na prisão até que saldasse a sua dívida. Vendo os seus companheiros o que esse havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Presta atenção, eu vou te explicar essa. Na verdade, isso aqui não é uma parábola, é uma hipérbole. O que é uma hipérbole, pastor? Uma colocação exagerada. Jesus usou uma colocação exagerada para explicar o que é o perdão. Presta atenção. Primeiro, nenhum homem na Palestina poderia dever 10.000 talentos. Por quê, pastor? Um talento era igual a 35 quilos de ouro ou de prata. 35 quilos de ouro de prata. 10.000 talentos seria 350 mil quilos de ouro e de prata. Certo? Está correto aí? Ok. Todos os impostos, se você juntasse a Galileia, Judeia, Pérea, Samaria, durante um ano, arrecadava 800 talentos. Aqui está falando que esse homem estava devendo 350 mil talentos. Ele não tinha condição de acumular uma dívida assim. Por quê? Eu vou explicar. Se você somar os impostos de toda a nação daquela época, durante 13 anos, aí sim, chegava nos 350, nos 10.000 talentos que ele estava devendo. 350 mil quilos de ouro. 10.000 talentos. Então, Jesus está usando uma coisa seguinte, olha, o que Jesus está querendo dizer com isso? Que era impossível. Ele está usando uma hipérbole, é impossível alguém pagar uma dívida desse tamanho. Então, nenhum homem na Palestina poderia dever essa quantidade. Porque era impossível. Seria um imposto de 13 anos de toda a nação, para ser igual à dívida desse homem. Então, era impossível. Mas preste atenção, o texto vai dizer que esse homem então roga ao Senhor que lhe perdoasse essa dívida, que era impossível, impagável, e ele perdoa, e aí ele encontra o conservo dele, que está devendo ele 100 denários, presta atenção aqui, deixa eu te explicar uma conta rápida, 100 denários, um denário corresponde ao salário de um dia. Então era 100 dias de trabalho que esse moço estava devendo. Uma dívida que dava para ser paga. 100 dias de trabalho.
esse homem que estava com 350 quilos, 10 mil talentos devendo, ele está com a dívida 600 mil vezes maior do que o que ele não perdoou. 600 mil dias de trabalho. Ele ia ter que trabalhar pelo menos 150 anos, todos os dias, para poder pagar a dívida de 10 mil talentos. Ele não perdoou uma dívida de 100 dias de trabalho, mas foi perdoado por uma dívida de 150 mil anos de trabalho. O que Jesus está querendo ensinar com isso aqui? Pastor, por que você deu essa voz? Vou te explicar essa parábola. Jesus está querendo mostrar aqui, ilustrar com isso aqui, que não existe nenhum motivo, nenhuma razão para nós não perdoarmos. Não existe nenhuma razão para eu e você não perdoarmos. Ele falou o seguinte: olha para essa situação, olha para esse caso. Por isso ele finaliza dizendo: assim também o vosso Pai Celeste vai fazer. Por quê? Porque não existe nenhum motivo para vocês não perdoarem. Porque o homem com a dívida desse tamanho foi perdoado. Não existe razão para você não perdoar o seu irmão. Motivo algum para você não perdoar o seu irmão. Por quê? Porque o perdão que nós recebemos de Deus é infinitamente maior do que o perdão que nós devemos dar ao nosso irmão. Então não existe nenhuma possibilidade do cristão não perdoar. O cristão genuíno, verdadeiro, convertido, novo coração, não, impossível. A obrigação dele é perdoar, porque ele foi perdoado por algo que ele fez. Ele foi perdoado e o perdão de Deus é infinitamente maior. Então, quando você entrega algo de coração, vem para o culto, você espera ser aceito, você espera ser recebido. Pelo menos eu acredito que você vem para o culto e canta e espera que Deus aceite o seu louvor. E a ideia é que Ele aceite o nosso louvor. A ideia é que Ele seja cultuado. O fim principal do homem é esse: adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Culto a Deus, louvor a Deus, honra a Deus. Isso é a igreja, essa é a função da igreja. Prestar culto a Deus, se reunir. E aqui está o ponto. Os homens chegavam até o templo, ofereciam sacrifício, ofereciam oferta, esperando o que de Deus? Perdão. O conceito do templo judaico aqui, do culto, era esse: levar a oferta pacífica para receber perdão de Deus. Deus ordenou isso. Em Levíticos, Deus ordena claramente isso: que eles oferecessem sacrifícios na hora do culto no templo, para que Deus os perdoasse. Então o sumo sacerdote entrava, aí uma vez por ano ele entrava dentro do Santo dos Santos, fazia uma oferta pela nação, perdoar o pecado da nação. Então quando você vem oferecer a Deus o culto, você vem para quê? Para que Deus receba. Se o contexto aqui é perdão, aí o que Jesus está dizendo? Olha, vocês vão chegar até mim para oferecer o culto, a fim de que eu os perdoe, a fim de que eu receba. Mas se tiver alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa mal resolvida, alguma resistência, atrito, contenda, falta de perdão com o irmão, deixa. Não quero. Não ofereça. Não ore que eu não vou ouvir. Não cante que eu não vou receber. É isso que ele está dizendo. Presta atenção no texto. Capítulo 5. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Não oferece a sua oferta. Irmão, analisando isso aqui, quantos cultos você já prestou a Deus que Ele recebeu? Quantos cultos seu já foi recebido por Deus? Aceito por Deus? Quantos cultos nossos já foram aceitos por Deus?
olhando para essa ideia aqui do perdão, do problema mal resolvido. Pastor, eu acho que eu nunca fiz um culto para Deus. Então, não fez mesmo não, filho. E só pode cultuar Deus quem é a igreja. Você vai ter que repensar se é a igreja. E Jesus vai buscar só a igreja, viu? Quer te dar essa notícia. Só vai para o céu a igreja. Então, para você ver a seriedade disso aqui, a seriedade que é o perdão. Você acha que passa despercebido aos olhos de Deus? Eu acho que passa despercebido. Quando eu brigo com a esposa e não perdoo, quando eu não perdoo o que me ofendeu, o chefe terrível que eu tenho, a sogra, o genro, quando eu não perdoo aquele que me ofendeu na igreja, quando eu não perdoo minha mãe, quando eu não perdoo meu pai, meu irmão, você está achando que é brincadeira? Isso não é brincadeira. Deus não vai aceitar o culto. Você pode chorar, você pode cantar. Deus, presta atenção, o que Deus vai falar? Não, filho, essa voz bonita eu não quero. Esse louvor bem tocado eu não quero, meu filho. Esse envelope cheio eu também não quero. Isso não é culto para mim. Sua voz bonita não é culto para mim. Sua boa vontade não é culto para mim. Eu quero o coração quebrantado, disposto a perdoar e ser perdoado. Eu não quero esse culto. Eu não quero esse bezerro, eu não quero essa oferta. Eu quero um coração puro, simples. Eu quero mãos limpas. Eu quero a consciência pura, santa, imaculada. Eu quero alguém como eu. Isso é perdão. Isso é culto a Deus. Se não perdoar, se não pedir perdão, Deus não aceita o nosso culto. E isso é muito sério, irmãos. Nós entramos nas igrejas, ouvimos sobre perdão e temos a capacidade de sair depois de uma mensagem dessa e falar assim, eu não perdoo. Você está achando que é brincadeira? Tem crente que até hoje vive na igreja achando que o inferno não é real. Tem crente que até hoje vive na igreja achando que Deus não vai sentenciar o pecador. Tem crente até hoje que vive na igreja acreditando que Deus não vai punir o pecador. Mas nós vamos piorar o negócio, presta atenção. Três coisas. Primeiro, por que eu devo perdoar? Por quê, pastor? O senhor não sabe o que ele fez comigo. Talvez se fosse com o senhor, irmão, talvez se fosse comigo. Por isso que não pode ser o que eu penso. Tem que ser o que a Bíblia diz. Por que eu devo perdoar? Primeira coisa. Primeiro, porque o perdão é um princípio do povo de Deus. Assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus, Colossenses 3, assim também perdoais vós uns aos outros. É o princípio de Deus, perdão. É o princípio do povo de Deus, perdão. Você só é igreja porque você foi perdoado. Você só está aqui porque você foi perdoado. Você só vai ser aceito porque você foi perdoado. Você só vai para o céu porque você foi perdoado, querido. Se você não entender isso, que o princípio de Deus, e que a primeira pessoa que foi perdoada, alcançada por esse perdão foi você, foi eu. Preste atenção. Primeiro, por que eu devo perdoar? Porque é o princípio do povo de Deus. Segundo, porque o meu culto perde o valor. Deus não recebe. Meu culto será em vão. Você não tem medo dessa palavrinha não? Vã. Vou te falar o poder dessa palavra. Vãs orações, vãs repetições, vã glória. Isso tudo Deus abomina, rejeita. Quem que Deus falava assim? Com quem que Deus falava? Os fariseus. Vocês estão no culto todo dia. Vocês fazem oração todo dia. Tudo isso é vão. Ou seja, não tem valor nenhum para mim. Vocês fazem isso para os outros te ver. Para as pessoas verem vocês. Para mim não tem valor nenhum. Você está entendendo? Você pode ser talentoso. Você pode saber fazer coisas extraordinárias. Se não perdoar, Deus fala não. Não, filho, não canta não. É melhor você não cantar. Irmão, vou falar no português nosso. Se você não perdoa, você está aqui fazendo papel de bobo, de tolo. Deus não está recebendo esse culto seu. Ele não está recebendo. É a Bíblia que está dizendo claramente. Deixa no altar. Depois que você resolver,
ele aceita o culto. Se não resolver, terceiro, comer o culto, perde o valor. Você está achando que é brincadeira? Olha aí, Mateus 6. Mateus 6, capítulo 15. 6, 15. Por que eu devo perdoar? Queridos, isso aqui é sério. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pastor, o que você está querendo dizer? Que isso aqui é salvação pela obra? Não. Eu estou querendo te dizer que a evidência que você é um cristão é você perdoar o seu irmão. Se você não perdoar, o Pai não vai te perdoar porque você não é um cristão. A evidência é clara. Jesus está ensinando os discípulos a orarem. Isso aqui deve fazer a gente temer. Você deve sair daqui imediatamente atrás de quem te ofendeu, de quem você está ofendido com ele. Você tem que sair daqui, mandar um WhatsApp, ligar para ele emergente e falar assim: me perdoa, irmão, pelo que eu fiz, por aquilo que eu não fiz, por aquilo que eu pensei que eu fiz, me perdoa. Você tinha que fazer aqui, igual muita gente fez quando eu preguei aqui o sermão, falando sobre distribuir o pão. No outro dia tinha gente mandando folhetim, entregando panfleto, fazendo um monte de coisa na cidade. Pena que não dura muito tempo. Você tem que sair daqui imediatamente e falar assim: não, eu preciso ser perdoado por Deus. Preste atenção, meu filho. Essa palavra que é tão bíblica quanto o Senhor é meu pastor e nada te faltará. Essa palavra que é tão bíblica quanto olha para as aves do céu, Deus vai sustentar você. Essa palavra é tão bíblica quanto quando o Senhor restaurar a sua sorte, você vai ficar como quem sonha, sua boca vai encher de riso. É tão bíblica quanto ela. Perdão é algo sério, perdão é algo importante. Presta atenção, Deus não abre mão disso, porque Ele esmagou o Filho dEle para perdoar nosso pecado. Deus não abre mão disso, porque Ele esmagou Jesus na cruz para perdoar o nosso pecado. Nós temos que levar isso a sério, muito sério. Então Ele vai dizer, tem mais uma coisa. Por que eu devo perdoar? Primeiro, porque é um princípio. Segundo, porque meu culto não vai ser aceito. Terceiro, porque Deus não vai me perdoar. Quarto, 1 João, capítulo 4, versículo 20. Lá no finalzinho, vai para o Apocalipse e volta que é mais rápido. 1 João 4, 20. Diz assim: se alguém disser, ama a Deus e odeia seu irmão, ou odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Pastor, que paralelo é esse? É simples. Quem não perdoa, não ama. E quem não ama, odeia. Aí é a síndrome da igreja atual. Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Todo mundo canta, eu amo Jesus. E não perdoa o irmão. Você já tomou chá com Jesus? Tomou algum café com ele essa tarde? Não. Sentei, Jesus, vamos tomar café? Não. Por que você não tomou com Deus um chazinho? Porque você não viu ele. Mas preste atenção agora. Por que a ordem é perdoar o irmão? Em quem Deus se manifesta mais? Nos homens. A imagem e semelhança de Deus. Ele os criou, homem e mulher. A imagem e semelhança de Deus. Aí Deus falando assim: o irmão que você está vendo ele? Pois é, eu habito. É minha imagem, minha semelhança. Se você não perdoar a minha imagem e semelhança, a minha criatura que eu criei, se você não ama o que eu criei, que você está vendo, como é que você vai me amar? Por que devo perdoar? Para não ser passado por mentiroso. Para de cantar que você ama Jesus, você não perdoa seu irmão. Jesus não quer esse amor fingido, falso, sujo. O que é perdoar?
Você sabia que quem perdoa não está fazendo bem para a pessoa que ofendeu, está fazendo bem para si. Quem perdoa está fazendo bem para si. Mas por que é tão difícil, pastor? Por que é tão difícil perdoar? Porque a nossa mente, o nosso coração e o nosso homem caído está cheio de senso de justiça própria. Nós acreditamos que temos direito sobre algo, sobre alguma coisa. Você só tem direito, meu irmão, sobre o que é seu. E deixa eu te falar o que é seu. Nada é seu. Do Senhor é a terra, o mundo e todos que nele habitam. Então o perdão é algo sério. Primeiro, porque devo perdoar. Segundo, a quem devo perdoar? O conceito de graça, que é o conceito que a igreja está fundamentada, é diferente do conceito do mundo, querido. O conceito do mundo vai dizer: se essa pessoa te ofender e você está no seu direito, ela precisa pagar por isso. O conceito de Deus vai ser: Pai, não lhes imputes esse pecado. O conceito da graça é diferente do conceito dos homens. A igreja está fundamentada sobre os pilares da graça. A igreja está fundamentada sobre o conceito da graça. A igreja age diferente do mundo. A igreja trata diferente do mundo. A igreja reage, caminha, pensa, fala diferente do mundo. Se você não entender isso, você vai continuar acreditando que está cultuando a Deus e Ele não está aceitando o culto. A quem devo perdoar? Mateus capítulo 6, versículo 14, lá nós lemos, fala que é todos os homens. Todos sem distinção. Eu devo perdoar todos os homens que me ofender. Qualquer homem. É o assassino da sua filha, o assassino do seu filho, talvez você vai falar: pastor, esse sermão é duro demais. Quem é que pode ouvir isso? Pode ir também embora, irmão. Mas o evangelho é esse. A verdade é essa para nós. E por que eu falo isso sem medo? Porque Jesus me viu, o homem que eu sou, pobre, miserável, cego, nu, frágil, e falou: perdoo você. Eu perdoo. Não se pode mudar a mensagem. Ou você perdoa e é cristão, ou você não perdoa e não é cristão. Ou você perdoa e o seu culto é aceito, ou você não perdoa e o seu culto não é aceito. É simples assim. A verdade é simples assim. Todos os homens devemos perdoar. O cristão não tem essa opção de escolher a quem perdoar. Pastor, é muito fácil eu perdoar o Ézio quando me ofende. É meu irmão, eu amo. Se eu não perdoar, meu pai briga comigo, minha mãe briga comigo. Eu quero ver perdoar alguém que ofende meu filho, minha filha, que maltrata eles. Deus está falando: tem que perdoar. Ah, você não perdoa? Não vai perdoar não? Não. Então não canta, não venha aqui oferecer nada, não vou receber, não vou aceitar. Está entendendo o nível do evangelho? O evangelho é assim. Mas Jesus, o Senhor sabe da minha dor. Tem gente se escondendo atrás disso. Essa ofensa foi demais, Jesus. Graças a Deus que Jesus não sou eu.
Se fosse eu ia falar, meu filho, mas perdoar você não foi fácil não, tá? Está achando que foi fácil a cruz? Está achando que foi fácil os cravos? Está achando que foi fácil os espinhos? Está achando que foi fácil descer da glória? Fazer carne? Me humilhar? Está achando que foi simples assim? A via sacra? O monte da transfiguração? O monte da caveira? Está achando que foi simples assim? Para você fazer bem sim, e não perdoar seu irmão, que falou alguma coisa que você não gostou na igreja? É isso que Jesus está falando. Não ofereça esse culto a mim, que eu não aceito. Deixa a sua oferta, reconcilia com o irmão, volta, e aí oferece o culto. Pede perdão, se humilha diante do seu irmão. Se você souber que ofendeu, se você souber que ele tem alguma coisa, imaginar, vai. É simples assim. Quarto, terceiro, quanto devo perdoar? O quanto? Lucas capítulo 17, versículos 3 a 5. Lucas 17, versículo 3 a 5. O quanto devo perdoar? Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo-lhe, estou arrependido, perdoa-lhe. Faz esse teste aí. Vê se uma pessoa vai pecar com você 8 vezes, o mesmo pecado, pedir perdão 8 vezes no dia. Está falando assim, 7 vezes, seu irmão falhar contra você, 7 vezes ele voltar, você vai perdoar ele 7 vezes. Jesus está falando para os discípulos. Por que esse texto está dizendo 7 vezes por dia? Primeiro, o perdão é ilimitado. Porque o perdão de Deus, o perdão que nós recebemos de Deus é ilimitado. Ele está falando, quanto você deve perdoar? Ilimitado, de maneira ilimitada. A quantidade? Ilimitada. Mas você quer um padrão? Se 7 vezes seu irmão vier pecar contra você 7 vezes ele voltar a pedir perdão, perdoa 7 vezes. Está achando que ser crente é melzinho na chupeta, irmão? 7 vezes. Tem um poeta, escritor, chamado George Herbert. Ele escreveu algo interessante. Ele diz o seguinte: quem não é capaz de perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele próprio vai passar. Quem não é capaz de perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele próprio vai passar. Por quê? Porque um dia ele vai precisar ser perdoado. Você está entendendo agora? Você nunca mais vai ter uma ofensa aí, ou fazer uma ofensa, e não vai pensar nisso. Tomara que essa palavra esmiúce seu coração, sua mente, nunca mais te dê uns dias de paz. Se você não perdoar alguém, que essa palavra não te dê um segundo de paz mais na sua vida. Minha oração é para que você viva um conflito, até você ir naquela pessoa, e pedir perdão para ela, e perdoar essa pessoa. Enquanto isso, vou te dar uma notícia: não adianta cantar, meu irmão, por mais bonitinho que você seja, por melhor que seja o seu perfume, sua roupa, não adianta, Deus não vai receber. A Bíblia é clara nisso. Deixa lá, resolve com seu irmão, vem e oferece o culto a Deus, oferece a sua oferta, e aí eu recebo a sua oferta. Por que ele está falando isso? Porque você vem até mim, esperando que eu o perdoe, esperando o meu perdão. Deixa de ser tolo. Como você quer o meu perdão se você não quer perdoar o seu irmão? Como você vem oferecer algo a mim, esperando de mim o perdão, se você não consegue perdoar o seu irmão? Como eu perdoei uma dívida grande sua? Como eu perdoei você, livrei você do inferno, e você não quer perdoar o seu irmão? Deixe no altar, perdoe o seu irmão, volte,
E assim preste o seu culto a Deus. Estou concluindo. Tinha uns meninos que estavam com saudade de palavra dura, né, Lucas? O perdão não é algo natural. Preste atenção. Olha Lucas aí, capítulo 17. O perdão não é algo natural. Homens comuns, naturais, não perdoam. Não conseguem perdoar de fato, de verdade. Por quê? Jesus fala o seguinte para os discípulos: se o seu irmão pecar com você 7 vezes no dia, e 7 vezes ele voltar, 7 vezes você vai perdoar ele. Aí o que os discípulos falam? Olha aí. Disseram então os apóstolos ao Senhor Jesus: aumenta-nos a fé. Jesus, nós não temos fé para isso, não. Aumenta a nossa fé. Por que ele está falando isso? Preste atenção. O perdão vai além da força humana. Você não consegue perdoar na força do seu braço. É além. O perdão é algo espiritual. O perdão traz cura. Por isso os discípulos, depois de ouvir isso, falam: aumenta, Senhor, a nossa fé. A natureza caída clama por justiça própria. A natureza caída clama por vingança. Porém, meu irmão, você recebeu um novo coração, você recebeu uma nova vida, uma nova mente. O Espírito de Deus habita em você, e diz a Bíblia que o Espírito de Deus nos auxilia na nossa fraqueza. Então o Espírito de Deus, então, na força do Espírito Santo, você pode perdoar aquele que te ofendeu. É um novo coração, é uma nova mente, é uma nova vida, é o Espírito habitando dentro de você. É uma nova vida. E aí você pode perdoar pela força do Espírito de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Você pode perdoar. Quantos relatos nós vemos do poder do perdão? Quando mulheres ou homens olhavam nos olhos daqueles que tiraram a vida dos seus filhos, estupraram filhos, olhar na mente, no olho daquele que fez tal maldade, falar: eu perdoo você. Eu perdoo você. Isso só pode ser feito por intermédio de uma mente renovada, de um coração novo. Um coração de carne, um coração de pedra não pode perdoar. O coração de pedra é duro, é resistente, é indiferente, é sem vida. Só quem perdoa tem vida. Qual ofensa perdoar, pastor? Todas as ofensas. Qualquer ofensa. Porque por maior que seja a ofensa que os homens façam a nós, não podem ser comparadas à ofensa que nós fizemos a Deus. Você não tem a opção de não perdoar. Eu não tenho a opção de não perdoar. A minha oração é para que você perdoe, viva uma vida livre, triunfante, para a glória de Deus. Vamos orar, fecha seus olhos. Senhor, o Senhor sabe o quanto essa palavra me confronta. Por misericórdia, o Senhor tem me auxiliado na minha fraqueza. De sorte, Senhor, que o tanto que meditei nessa tarde, tentando trazer à minha memória alguém que eu devesse liberar o perdão, alguém que eu precisasse pedir o perdão. Senhor, se ainda está perdido na minha consciência, não trouxe à minha memória alguém, eu peço ao Senhor que faça isso, a fim de que o Senhor receba meu culto, Senhor. Eu não quero vir neste lugar, Senhor, oferecer as canções,
oferecer os meus gestos de louvor, os meus atos de louvor, oferecer a Ti a minha oferta e o Senhor não recebê-la. Me ajuda a perdoar, Senhor, sempre que for ofendido, sabendo sempre que só posso fazer isso por meio do Espírito de Deus, por meio de um novo coração, pela força e pelo poder do Espírito Santo. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão aqui e precisam perdoar, que o Senhor os incomode, tire o sono, tire a alegria, até que eles reconheçam. Deixe a sua oferta no altar, reconcilie com seu irmão e viva uma vida livre, triunfante, de esperança, vida no Senhor. Eu peço isso ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus.